Agora, nesse vídeo, nós vamos trazer então para vocês a parametrização do nosso sensor virtual. É muito simples, é muito fácil. Então essa é a parceria então que traz os pivôs Focken com todo o conhecimento da CropSteam de plantas. Então esse conhecimento integrado agora vem trazendo então o nosso manejo Focken IoT CropSteam. Ele está disponível dentro da plataforma Focken IoT de uma maneira muito intuitiva e automatizada. Como que funciona então o manejo Focken IoT? Tudo é baseado dentro do sensor de umidade virtual. Quais são as vantagens desse sensor? Primeiro, que nós não precisamos ir lá instalar o sensor, não precisamos depois ter que estar manejando com máquinas para desviar do sensor. Não tem perigo de quebrar o sensor, nós não precisamos repor as peças do sensor. Essas são algumas das vantagens do nosso novo sensor. O que ele identifica? Bom, o primeiro ponto, a caixa de água, ou seja, quanto de água eu consigo armazenar no meu solo. Então, esse é um dos primeiros pontos que o nosso sensor vai estar identificando. O segundo é a demanda do ambiente, ou seja, quanto de água o ambiente vai demandar quando eu tiver baixa umidade relativa do ar, alta umidade relativa do ar. Então, um sistema super acurado. E também a gente traz uma parametrização de plantas, que leva a fatores ecofisiológicos e de potencial de produtividade para determinar a demanda hídrica. Qual que é o papel do solo? O solo é a nossa caixa d'água. Então, como vocês podem ver aqui, ó, o solo é uma caixa d'água, cada lavoura tem a sua caixa de água. A minha lavoura vai conseguir armazenar 50 milímetros, a lavoura do vizinho pode ser que consiga armazenar 80 milímetros. Então essa é uma característica específica de cada talhão, de cada pivô. E às vezes dentro do mesmo pivô nós temos variabilidade. Então prestem atenção sobre a importância de nós termos uma boa caracterização da nossa caixa de água, do nosso solo. Se nós verificarmos o exemplo aqui, ó, de uma forma bem simples para o amigo entender. Quanto que um solo armazena? Um solo que tenha 20 centímetros de profundidade. Bom, se nós pegarmos que esse solo ele tem 1,2 milímetros armazenado por centímetro de profundidade, isso significa que são 24 milímetros armazenados. Então, quanto que a gente pode consumir até a planta não ter déficit? No nosso exemplo aqui nós pegamos 60%. Então, a planta vai consumir 10 milímetros e quando baixar de 10 milímetros, ou seja, quando o meu solo tiver 14 milímetros, a planta já vai sofrer para puxar essa água. Então, isso pensando numa evapotranspiração de 6 milímetros por dia, quanto que significa? 1 dia e meio. Então, a partir de quando eu irriguei, passaram 2 dias sobre essa condição, eu já deveria ter irrigado. Agora, se nesse mesmo solo eu tenho 35 centímetros de profundidade, ou seja, um solo mais profundo, a minha raiz consegue explorar um pouquinho mais desse solo, eu já conseguiria armazenar 42 milímetros e não mais 24 como no exemplo anterior. Com 42 milímetros, quanto que eu poderia consumir da água desse solo sem a planta ter déficit? 17 milímetros. Desses 17 milímetros, considerando 6 milímetros por dia, então eu teria que retornar a irrigação 3 dias. Então veja a diferença que faz a profundidade do sistema radicular, uma boa profundidade do solo, estruturação do solo, vejam como consegue armazenar mais água e entregar para a planta e, em outras palavras, a planta demora mais para sofrer. Eu posso espaçar um pouco o meu período de rega. Pensando que com 18 milímetros eu consigo produzir 6 quilos de soja a cada milímetro irrigado, isso significa 108 quilos de soja. Então, essa diferença de 15 centímetros do solo significa praticamente 1,5 saco, 2 sacos de soja na prática. Então, a importância de nós termos um solo bem caracterizado. Como que a gente determina a caixa d'água? Nós vamos chegar lá no pivô, vamos coletar 4 pontos em 2 profundidades. Uma primeira profundidade de 0 a 20 centímetros e depois numa segunda profundidade de 20 a 40 centímetros de profundidade. A gente faz essas coletas, leva para o laboratório e o laboratório vai nos retornar quantos milímetros a gente consegue armazenar por centímetro de solo. Então esse é o primeiro ponto que a gente determina dentro do nosso sensor de umidade virtual. Bom, o segundo pilar muito importante é a questão do ambiente, então da estação meteorológica. A estação meteorológica ela é a grande responsável por fazer essa caracterização do ambiente. O que nós medimos na estação meteorológica Focken? Radiação solar, medimos temperatura, umidade relativa do ar, velocidade do vento, precipitação e também, pela indicação, a irrigação que está entrando no sistema. Bom, como que funciona? Uma estação meteorológica ela vai caracterizar quantos hectares? Nós utilizamos uma estação central na sede da propriedade e em cada um dos pivôs vai ser instalado um pluviômetro.
Então, os dados macro, como radiação solar, temperatura, umidade relativa do ar, eles são todos coletados da estação central que fica próximo à sede da propriedade. Então, chuva e irrigação é uma característica que cada pivô vai ter o seu. Então, no momento que eu irriguei, aquele pivô vai ter já dentro do sensor virtual dele caracterizada então a quantidade de chuva ou de irrigação que teve para aquele pivô. Então cada pivô tem o seu pluviômetro e tem uma estação que fica na sede da propriedade e que transmite os dados macro então para fazer essa caracterização do sensor para cada um dos pivôs. E o último parâmetro, que não é menos importante, é a planta. Então a planta é super simples, o produtor precisa informar apenas qual é a cultivar ou o híbrido, no caso de milho, que está sendo semeado dentro do pivô, e quando que foi semeado. Todos os outros parâmetros genéticos e ecofisiológicos, eles já estão parametrizados dentro do nosso sistema, dentro do nosso sensor virtual, e a gente então vai conseguindo fazer a demanda da planta ao longo do ciclo. Além disso, a gente também vai mostrar para o produtor os pontos críticos então de desenvolvimento. Tem alguns pontos que, em hipótese alguma, nós podemos descuidar, a falta de água. Então, se faltar água em alguns momentos, eu vou perder muito dinheiro. Enquanto que em outros momentos eu posso relaxar um pouquinho no manejo de água que eu não vou estar perdendo dinheiro, vou estar economizando dinheiro. Então, tudo isso o sensor vai estar mostrando para vocês. Então, aqui nós temos um exemplo do produtor, seu Raul Von Millen, aqui de Dois Irmãos das Missões, que ele conseguiu uma eficiência do uso da água de 10 kg de soja por milímetro da lavoura. E esse milímetro considera a irrigação mais a chuva. Enquanto que no sequeiro, ao lado do pivô, ficou a eficiência do uso da água de 5,5 kg por milímetro. Então, praticamente é metade. Então, o que nós podemos levar de mensagem? Que o sistema de irrigação conseguiu aumentar a eficiência do uso da água. Ou seja, eu consegui produzir mais quilos de grão de soja com o mesmo milímetro de água disponível para a planta. E esse é um caso que nós gostamos muito de ressaltar, que é a maior área com maior produtividade média que nós conhecemos. Então, um pivô de 100 hectares produziu agora na safra 23/24 103 sacos por hectare de média. Em parcerias pequenas a gente consegue atingir isso, mas em grandes áreas, como 100 hectares, é muito difícil atingir uma média tão alta. Então esse aqui é um bom exemplo de como o sensor virtual tem ajudado então a atingir altas eficiências e alta produtividade. Agora no nosso próximo vídeo então a gente vai ver os diferenciais do nosso manejo em relação ao manejo bico da botina ou outras alternativas do mercado.